Olá, meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Cieduc. E neste vídeo eu irei te ensinar passo a passo como criar um efeito conhecido como texto fatiado, utilizando obviamente o Photopea. E ao contrário de outros vídeos que ensinam a converter o texto em pixel através do processo de rasterização, para só depois fatiar o texto, eu vou te ensinar como manter o texto editável, podendo alterá-lo quando quiser. Então vamos para a prática. Mas antes de continuar, obviamente eu tenho que fazer aqui o meu jabá, né? Eu gostaria de te convidar, se você ainda não for inscrito, que por favor se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, já deixa o seu like, o seu joinha, pois ele é muito importante. E gostaria também de te pedir que assista o vídeo até o fim, porque você vai conseguir assimilar todas as dicas e macetes que eu preparei para você. Recado dado, vamos então trabalhar. Eu estou aqui com o Photopea aberto, vou clicar aqui na opção abrir do computador, eu vou usar para a base da nossa aula essa imagem, você pode usar a imagem que você quiser, vou dar um clique, vou clicar no botão abrir, vou deixar essa imagem na descrição do vídeo para que você possa baixar caso você deseje e vamos então começar. Eu escolhi essa imagem porque eu acho que traduz bem, já que eu vou ensinar como fatiar, nada como uma fatia de pizza, né? Deu até fome agora. Então eu vou estar utilizando como background essa imagem, como fundo, né? Inclusive eu vou mudar aqui o nome de background para fundo, vamos abrasileirar a coisa, deixa eu deixar tudo em maiúsculo. E vou aproveitar e já vou bloquear para que não aconteça nenhum acidente. Vou dar o Ctrl 0 e basicamente eu vou trabalhar com texto. E claro que vou colocar um efeito, um Gary-Garyzinho aqui para dar uma apimentada na nossa obra de arte. Eu vou começar então digitando os textos, porque isso aqui vai ser uma espécie de post, pode ser usado em qualquer tipo de mídia. Então a ideia é, vamos imaginar que o meu cliente é o dono de uma pizzaria e ele está fazendo a seguinte promoção. Você compra uma pizza e já ganha outra de imediato. Vou pegar então a ferramenta de texto e vou trabalhar com uma fonte, vou dar uma buscada aqui por ela, que se chama Gotham. Se você não tiver essa fonte, não tem problema. Porém, eu sugiro que nesse caso seja fontes sem serifa, ou seja, sem aqueles Gary-Garys, né? Sem aqueles entalhes, sejam fontes retas, porque fica mais fácil para que o cliente possa ler. Bom, eu vou aumentar aqui um pouquinho, deixar um tamanho 130, 120, qualquer coisa eu aumento. Vou escolher a cor branca. E aqui ele está no tipo book, eu vou escolher ele bold. Vou dar um clique e vou colocar assim, compre uma. Vou começar por aí. Posicionar aqui, a fonte está pequena, então vou dar 2 cliques, colocar aqui acho que 147, tá ótimo. Vou dar um zoom aqui para aproximar, eu tô achando as letras muito separadas, então com a camada de texto selecionada eu vou vir aqui no painel caractere e vou usar o encalço para aproximar um pouquinho mais aqui. Menos 52, tá ótimo. Vou fechar aqui o painel caractere e tá pronto o primeiro texto. Deixar ele um pouquinho mais aqui. Eu vou pegar ela mais ou menos aqui. Vou aproveitar e vou duplicar essa camada. Então vou dar um Ctrl J e vou digitar o seguinte texto. Então vou dar 2 cliques aqui em cima. Como eu fiz a cópia e não movi para lugar nenhum, o texto fica em cima do texto original. Então eu vou colocar assim, e ganhe outra, ponto de exclamação. Vou pegar a ferramenta mover, vou arrastar para baixo. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui na ponta, tá ótimo, porque aqui no meio vai entrar a palavra pizza daqui a pouco. Opa, deixa eu dar 2 cliques aqui, faltou aqui a letra A. Vou dar um Ctrl menos para diminuir aqui o zoom. Beleza, o que eu vou fazer agora é o seguinte, primeiro eu quero dar um destaque aqui nessa outra. Então eu vou dar 2 cliques aqui para selecionar o texto todo, mas em seguida eu vou selecionar manualmente só essa parte aqui. E vou mudar a cor, vou escolher aqui um amarelo. Vou pegar esse amarelo daqui, vou dar OK. Eu quero destacar essa palavra aqui, outra. Vou aproveitar também e vou aplicar uma sombra. Eu vou aplicar uma sombra aqui no compre uma e vou ensinar como é que você pode duplicar esse efeito e aplicar aqui na outra camada. Então vou selecionar aqui a camada de texto compre uma, vou dar 2 cliques, puxar um pouquinho mais para cá para a gente poder ver melhor. Vou clicar na opção sombra e aqui eu vou fazer o seguinte, vou manter a multiplicação
só que eu não quero uma sombra preta. Já que eu tenho muito vermelho aqui presente, eu vou colocar uma sombra com um vermelho um pouco mais escuro, né? Então eu vou dar um clique aqui na caixinha de cor, para que abra, né, o escolher cor. E vou pegar como modelo esse tom aqui de vermelho, deixar ele aqui um pouquinho mais escuro, que tá ótimo. Vou dar o OK, ele já deu uma escurecida aqui, mas eu não quero nesse ângulo, eu vou querer ele num ângulo de 90 graus. Então vou chegar aqui e vou digitar 90, vou clicar aqui fora para que ele dê exatamente como se a iluminação tivesse vindo de cima para baixo. E a distância, estou achando muito, quero pouco, quero só para dar uma descolada do texto com o fundo. Então vou colocar aqui um 4, só que aí eu vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui para 15. Não está aparecendo muito porque a opacidade, claro, está baixo. Eu vou aumentar a opacidade aqui para 100%. Então eu quero um recorte bem suave. Note que se eu desabilitar aqui, você consegue perceber que ele deu uma descolada do fundo, né? Então ele dá uma separada, é isso que eu quero. Feito isso, vou dar um OK. Já valorizei aqui o compre uma. E agora eu posso fazer a mesma coisa aqui no texto e ganhe outra. Mas eu não quero fazer. Por que que você não quer, Maurício? Porque eu sou um cara inteligente. Então eu vou aproveitar esse efeito aqui, que já foi aplicado nesse texto, e vou trazer ele para cá. Como, professor, você vai fazer isso? Muito simples. Vou pressionar a tecla Alt, vou clicar no efeito e vou arrastar para cima da camada e ganhe outra. E vou soltar. Então, com a tecla Alt pressionada, eu consigo fazer uma cópia do efeito ou dos efeitos que eu tenha feito, né, configurado lá no estilo de camada. Pronto, apliquei rapidinho, né? Tá, beleza. Vou ocultar aqui e vou criar mais um texto. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Vou dar um clique aqui na ferramenta de texto, vou clicar aqui no meio entre as duas palavras. Daqui a pouco eu mudo o tamanho, vou continuar usando a fonte Gotham, só que eu vou mudar de bold para black. Black é um pouco mais escura, né? Ela fica um pouco mais negra. E vou digitar a palavra pizza. Vou confirmar, tá muito pequeno, obviamente, só que eu vou aumentar ela de uma outra forma, né? Eu vou com a camada pizza selecionada, vou dar um Alt, Ctrl T para poder selecioná-la com os transformadores e aí eu seguro Alt, Shift para que eu possa aumentar de maneira proporcional. Vou arrastando aqui, acho que foi demais, vou dar uma diminuída, mais um pouquinho, acho que tá bom aqui. Eu vou aqui alinhar com os textos. Vou confirmar, tá ótimo aqui o meu texto, só que eu vou dar uma mudada na cor. Eu quero ele num vermelho mais sangue, né? Mais escuro. Então eu vou usar até essa cor aqui como referência. Vou dar 2 cliques para selecioná-la. Vou clicar aqui na opção de escolher cor e vou clicar aqui para pegar essa cor da pizza. Observe que eu estou fazendo uso de cores que já existem na composição, porque dessa forma eu vou meio que balanceando. É claro que você tem que tomar cuidado, né? Eu estou pegando essa cor um pouco mais escura. Deixa eu dar um confirme aqui. Acho que ficou escuro demais. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais o tom. Eu acho que aqui agora tá legal. Tá ótimo. Porque o fundo, ele vai me permitir isso, né? É um fundo não tão escuro, nem também tão claro. Então, eu tenho que ter uma cor de texto que se destaque. Ah, Maurício, mas a pizza não tá se destacando tanto ainda, porque eu vou colocar um contorno aqui nela. Então, para isso, vou dar 2 cliques aqui e aqui eu vou clicar na opção traçado. Só que, claro, o traçado que eu vou escolher é um traçado branco, né? E vou também aumentar aqui o tamanho para 10. Vou deixar o restante das opções da forma que está aqui padronizado. Vou dar OK e pronto. Já dei uma diferenciada aqui no meu texto.
Agora, vou dar uma ajustada porque eu tô achando que esse texto aqui, compre uma, tá muito separado, então vou dar um clique, vou descer um pouquinho mais. Ganhe outra, eu vou subir um pouquinho mais também. Deixar uma distância parecida. Acho que tá bom aqui. E aí eu vou desabilitar tanto o texto de cima quanto o texto de baixo. Vou deixar só o texto pizza, porque eu vou focar agora nele. Primeira coisa que eu preciso fazer agora é transformar esse meu texto em um objeto inteligente, porque dessa forma eu vou poder cortar e reaproveitar para fazer alterações no texto, caso eu queira. Então eu vou clicar aqui com o botão direito na camada pizza e vou escolher converter para objeto inteligente. Apareceu o quadradinho aqui, significa que eu converti para um objeto inteligente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com máscara, porque para poder fazer o corte aqui da pizza, eu vou precisar delimitar a área que eu quero separar. Então, para fazer isso, eu vou usar a caneta. Eu vou usar aqui a barra de espaço para trazer um pouquinho mais para cá. Vou dar um zoom com o Z pressionado para poder ver melhor. E aí vou pegar aqui a caneta. Primeira coisa, estou com a caneta, mas eu não quero desenhar nenhuma forma. Eu quero, na verdade, criar uma área de seleção. Então eu vou mudar aqui de forma para demarcador. Dessa forma eu vou criar uma seleção da forma que eu quiser, né? Basta que eu desenhe com a caneta. Então eu vou pegar mais ou menos por fora mesmo, vou pegar daqui. Ah, Maurício, mas por que você não começa daqui? Porque como eu vou mexer parte do texto, seja para a esquerda ou para a direita, eu preciso ter uma folga. Eu não posso pegar o texto de maneira justa. Então eu vou pegar ela mais ou menos aqui, de distância. Eu quero pegar, acho que a partir dessa altura, eu acho que sim, a partir daqui. Então, com a caneta selecionada, obviamente, eu vou dar um clique, criei o primeiro ponto, seguro o Shift. Por que, Maurício? Porque eu quero descer, mas eu quero descer de forma reta. Eu não quero descer para qualquer ângulo. Então, se eu segurar o Shift e der um clique, ele vai criar uma linha reta da posição A para a posição B. Continuo com o Shift preso, vou clicar, usar a barra de espaço aqui para arrastar um pouquinho. Vou clicar mais ou menos aqui, veja que eu estou dando uma distância, né? Mais ou menos aqui. Criei outra linha reta, vou mais ou menos até aqui, criei outra linha reta. Posso segurar a barra de espaço para arrastar, isso com o Shift preso mesmo. Soltei e venho até aqui para fechar a minha forma. Só que eu não estou desenhando uma forma. Eu estou desenhando uma forma, mas com o objetivo de criar uma área selecionável. O que é que eu faço agora para que eu transforme essa área numa seleção? Simples, vou clicar aqui no botão Make Selection. Esse botão, obviamente, ele só está disponível porque eu estou com a caneta ainda habilitada e eu estou com a opção demarcador aqui já definida anteriormente. Vou clicar em Make Selection, ele vai me mostrar uma janelinha Make Selection e eu vou dar o OK. Pronto, ele criou uma seleção para mim. E agora, Maurício, o que é que você vai fazer? O que é que você vai aprontar? Eu vou criar uma máscara. Ou seja, essa área selecionada, eu quero que ela continue visível. Já a área de cima, eu quero que desapareça. Então, como eu estou na camada pizza e estou com essa parte selecionada, eu vou clicar aqui no botão adicionar a máscara de rasterização e pronto. Ele deixou a área selecionada visível e a outra parte ele escondeu. Ele não excluiu, ele apenas escondeu. Se eu segurar o Shift e der um clique aqui na máscara, olha só, ele oculta a seleção da máscara e eu consigo ver o texto todo. Shift de novo, clico na máscara, automaticamente eu consigo visualizar o texto, né? Pelo menos o que eu cortei. Tá, mas vai ficar assim pela metade? Não. Eu vou aqui selecionar a camada pizza, que eu vou até renomear para pizza inferior, vou abreviar aqui, vou dar um Ctrl J para duplicar, e se eu dupliquei, obviamente, ficou um texto em cima do outro, só que aí eu vou mudar a máscara para a parte superior, só que antes eu vou mudar o nome aqui de pizza inferior, vou apagar esse inferior e vou colocar superior, né? Abreviado mesmo, pizza sup, vou clicar fora. Fiquei muito surpresa quando eu tive acesso às aulas do curso, porque é muita coisa, do iniciante, intermediário, avançado. Tem Illustrator, tem CorelDRAW, tem o Photoshop mesmo, e coisa ali que eu nem sabia que existia. Então é uma parada muito séria e profissional. Então se você colocar a cara e estudar, só que são muitas aulas, bastante aula, muito conteúdo. O que mudou para mim é que agora eu estou conseguindo fazer, já estou conseguindo realizar os primeiros trabalhos, estou conseguindo contato com os clientes. O que eu mais gostei no curso é que ele tem muita prática, né? Então você vê a teoria ali, mas não vê muita técnica, que é uma coisa que pra gente, que principalmente no meu caso, que não tem conhecimento técnico, facilitou bastante. Mas vai pra prática, ensina bem as ferramentas, como funcionam.
E eu estou gostando bastante e já estou conseguindo os resultados interessantes. Maurício, mas como é que você vai mover essa máscara, já que quando você copiou a mesma máscara na mesma posição? Muito simples. Vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar uma vez apenas na máscara da camada Pizza Sup, né? Pizza superior. Com isso, eu selecionei aqui, ó, a minha máscara, ou pelo menos a área selecionável da máscara. Tá, você vai fazer o que agora? Simples, eu vou clicar aqui na máscara, porque eu não estou com ela selecionada, vou pegar a minha ferramenta mover e vou arrastar eles para cima. Observe que quando eu começo a arrastar para cima, ele começa a revelar a parte superior. Olha só que legal. Eu estou vendo a parte inferior porque eu estou com essa camada habilitada, né? Vou até desabilitar aqui a pizza inferior para que ela desapareça e aqui eu vou descer, ó. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Muito simples, eu não posso deixar essa máscara nessa posição, porque não vai casar, né? Vai ficar sempre faltando algum pedaço aqui, porque eu vou precisar mostrar a parte toda de baixo, olha só. Ela iria encaixar aqui na parte superior, mas a parte inferior não encaixa. Então eu vou ter que mudar o ângulo, né, a posição dessa máscara. E eu vou ter que fazer isso tanto horizontalmente quanto verticalmente. Ou seja, esse lado daqui vai passar para lá e esse lado de cima tem que passar para baixo. Mas como, Maurício, você vai fazer um negócio desse? Muito simples. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou com a área selecionada, vir aqui no menu. No meu caso, menu File, mas no seu caso deve estar aparecendo aí Editar. Isso está acontecendo porque eu estou usando o navegador Edge. E quando você usa o Edge, algumas vezes ele muda aqui, dá um bugzinho e utiliza outros nomes. Mas observe inclusive que arquivo e file, né? File é o mesmo que arquivo, só que em inglês. Então, em vez de file aqui é editar. Então, eu vou descer aqui no File, que na verdade é editar, até a opção transformar. Na opção transformar, eu tenho duas opções, espelhar horizontalmente e espelhar verticalmente. O que é que eu vou usar? Eu vou usar os dois, só que eu não posso usar os dois ao mesmo tempo. Então eu vou usar o primeiro, espelhar horizontalmente. Então ele já mudou aqui a posição. E eu vou voltar lá e novamente, só que dessa vez não vai ser espelhar horizontalmente e sim espelhar verticalmente. E pronto, ele muda aqui o ângulo. Eu só preciso agora descer até eu encontrar o ponto certinho aqui que encaixou. Encaixou, agora eu tenho a minha máscara em cima, na camada pizza superior, e eu tenho ela embaixo, na camada pizza inferior. Vou dar um Ctrl D para desmarcar a seleção, e agora eu posso mover isso aqui, ó, tanto a de cima, dar o Ctrl Z, quanto a de baixo, que é que eu quero usar na verdade, para poder dar o slice, né, fatiar aqui o meu texto. Ótimo. Acho que aqui tá beleza. Não adianta eu fazer isso aqui, senão a pessoa não consegue ler, né? A distância ela tem que ser mínima, tanto vertical quanto horizontal. Senão, quem lê não vai conseguir entender absolutamente nada. Então, a ideia é só mover um pouquinho aqui. Eu acho que aqui tá ótimo. E agora eu posso habilitar as outras duas camadas. Mas eu ainda não terminei. Vou dar aqui um acabamento na pizza. Como é que você vai fazer isso, Maurício? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas duas camadas, a pizza superior e a pizza inferior, e vou colocá-las dentro de uma pasta. E vou chamar aqui de texto pizza. Então esse texto da pizza ficou organizado aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui a pasta texto pizza. Vou colocar ela com a opção sobrepor, porque aí eu vou aproveitar o próprio fundo da minha imagem, né? Como se ele colocasse uma textura, né? Fica bem bacana. Só que eu vou dar uma melhorada nisso aqui, porque essa textura fica legal, né? Mas eu quero dar uma deslocada nela, dando uma profundidade um pouco maior. Mas só assim já ficaria bacana. Só que eu vou trabalhar agora, aproveitar aqui que os textos estão dentro de uma única pasta. Vou dar 2 cliques. Deixar ela aqui um pouquinho mais embaixo, ou melhor, deixar aqui em cima, você vai enxergar melhor. E vou fazer o seguinte, primeiro eu vou colocar uma sombra, que basicamente é a mesma, que eu utilizei tanto para o texto superior quanto inferior, mas eu vou também trabalhar aqui com bezel e relevo, porque eu quero melhorar o relevo desse meu texto. Então vou dar um clique aqui, eu não quero trabalhar com bezel, eu quero trabalhar com entalhe, né? Como se eu tivesse esculpido, como se fosse uma madeira e eu tivesse... Com o bezel ele já fica um destaque legal, mas eu quero trabalhar com entalhe. Então vou dar um clique aqui em entalhe, você observa como é que tá ficando já, né? E aí eu vou mudar algumas coisas aqui. Primeiro a profundidade, que tá 100. Eu vou aumentar aqui para uns 300, 380, 395. Então veja que ele aplica uma profundidade aqui, né? Olha só.
eu acabo ganhando um volume no texto. Tamanho, vou deixar 5, suavizar não vou mexer. O ângulo vai continuar 90 graus, 90 e 30. E aqui também não vou mexer, vou deixar 75, 75. Tá ótimo aqui do jeito que ficou. Poderia fazer alguns ajustes, mas eu gostei da perspectiva que ele me deu aqui do texto. Vou dar o OK e ótimo, ganhou um volume muito legal. E para complementar aqui, eu vou usar um outro texto. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. Tá muito grande aqui, eu vou usar um texto mais fino. Vai continuar sendo Gotham, mas eu vou usar aqui um Light. Ele vai deixar a letra um pouco mais fina. Vou colocar no tamanho aqui 40, só para eu enxergar. Vou clicar aqui e vou colocar assim, ó, asterisco. Sabe aqueles textos minúsculos que a gente só vai ler quando o bicho pega lá nos contratos? É mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou colocar aqui um asterisco, dar um espaço, vou colocar assim: essa oferta só é válida até ontem. Beleza. Vou dar 2 cliques aqui no texto. Vou mudar ele para branco e vou trazer ele para aqui. Acho que vou deixar ele... Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. Vou deixar ele aqui, ó, bem embaixo. Dá 2 cliques e vou diminuir aqui para 30. Pronto. Que aí a galera, quando chegar aqui com o cupom, infelizmente só foi válido até ontem. Então tem muito o que fazer, mas compra a pizza assim mesmo. Beleza? Então dei aqui o meu tiro de misericórdia e fechei essa minha composição. E claro, criamos uma obra bacana que você pode sim reaproveitar. Mas como, Maurício? Se de repente eu não quisesse fazer a promoção de pizza, fosse fatia, eu posso reaproveitar essa mesma arte e mudar a pizza para fatia sem problema nenhum. Como é que eu faço isso então? Vou abrir aqui a pasta texto pizza e olha que legal. Posso escolher qualquer uma das duas. Como eu transformei o texto antes de fazer praticamente tudo isso num objeto inteligente, se eu chegar aqui em qualquer uma das duas, tá? Vou pegar a inferior e der 2 cliques, eu vou abrir, inclusive em uma aba à parte, o texto. Esse texto é aquele texto antes de eu transformar num objeto inteligente. E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, vou dar aqui 2 cliques no texto para selecioná-lo e vou trocar de pizza para fatia. Tá, só isso? E venho aqui e fecho? Não, eu tenho que vir aqui em arquivo e escolher a opção gravar Smart Object. Ou seja, eu estou gravando a mudança que eu fiz no objeto inteligente. Então vou dar um clique. Observe que o asterisco desapareceu daqui. Aquele asterisco é uma indicação de que o arquivo não foi salvo, que eu fiz uma alteração e não salvei ainda. Agora sim eu posso fechar. Voltando para cá, ele automaticamente já mudou o conteúdo para mim. É claro que se o texto fosse um texto bem maior, eu teria um problema, né? Porque eu teria que ajustar as máscaras. Então aqui funcionou legal porque o texto coincidiu de ter 5 caracteres apenas, né? Então se fosse um texto mais do que 5 caracteres, eu ia ter que mexer na máscara, ia ter que selecionar, e aí eu ia ter um trabalhinho. Então eu preciso pensar um pouquinho na hora que eu for fazer isso. Mas nada que o que você aprendeu aqui não conseguisse resolver. Facinho, né? Então é isso. Nesse vídeo você aprendeu a fatiar um texto. E a partir desse conhecimento, acho que a sua cabeça está fervilhando aí, porque provavelmente já tem 1001 ideias do que você pode fazer com esses recursos que eu mostrei para você. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e esqueceu de dar o like porque achou que o vídeo não ia ser legal, então clica aí no joinha, eu acredito que você aprendeu um bocado. E se gostou mesmo, compartilha, né? Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque só você vai poder ajudar esse canal a crescer. E olha, quanto mais esse canal cresce, mais eu me motivo para fazer vídeos para você. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.